Pronto. Pessoal, vamos lá. Bom dia a todo mundo. Aí, aula de português, olha, na página 227 tem a tirinha de Mafalda. Eu não sei se vocês viram, mas o criador de Mafalda morreu ontem, certo? Mafalda, ela está sempre presente no Enem, nas língua portuguesa, espanhol, página Ela. 227. Verdade foi, Marcos? Foi verdade, aí ele morreu Quem era ontem, ele? Quino. O nome dele era Quino, argentino, morava lá na Argentina. Aí Mafalda aqui, que é essa bonequinha aqui, né, como a Mônica da gente, aí ela sempre é uma menina muito crítica e tal, Julgamento. hein? Ela julgava muito, criticava muito. Ela é porque é muito crítica. Ela nasceu, essa menininha, nos quadrinhos, ela nasceu em 1954, por ali, viu? E também um pouquinho Aí, ó, burrinha, viu? Porque, pelo amor de Deus. ela é burrinha, ela é muito inteligente. Não, mas é porque, tipo assim, ela fala que como é que a gente não fica de cabeça pra baixo, mas tem isso. Ela não entende, entendeu? Certo, mas porque ela é criança, mas ela questiona, é uma criança que questiona. Ah, entendi. Certo? É mesmo, é mesmo. É verdade. É uma criança que questiona. Por esse lado é verdade. Aí nós temos aqui a questão do a questão da página 227, daqui, ó, que a gente vai resolver agora, certo? A gente resolveu aqui, começou a ler, mas não terminou. Lembrar que no HQ, certo? O HQ ele tem uma estrutura, é uma sequência de quadros, certo? Que a pessoa vai ver uma narrativa sequencial, que é uma narrativa em quadros, tá certo? E essa narrativa sequencial, ela vai ter balões de fala, balões de pensamento, balões de dúvida, balões de palavrão, certo? Então, nós temos tudo isso. Aí, a Mafalda aqui, ó, não é apenas por meio de textos exclusivamente verbais que podemos expressar ideias. Ou seja, quando a gente vai ler um texto, ele pode ser texto verbal ou não verbal, que é aquele que, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Aquele que a pessoa pega e e vai, e vai fazer a ponte de ligação entre o significado do que está lá nas figuras, nos gráficos, na foto, com o contexto, viu? Então, olha, o autor da crônica, A Desfeliz, ele apresenta a ideia de que o prefixo 10 tem o poder de pôr o mundo de cabeça para baixo no universo das palavras. Nas palavras, a gente vê um texto, essa hora, há 10 horas, é um texto verbal. Observa a tirinha a seguir, que também concretiza a ideia de mundo de cabeça para baixo, por meio das imagens. Aí ela diz aí, onde nós estamos? Aí o pai mostra, né? Não sei se vocês têm aí o texto, uma boa parte dos alunos deve ter. Outros que não têm é esse aqui, ó. Aí o pai pergunta, ela pergunta onde é que nós estamos? Aí o pai diz, nós estamos aqui, ó, sendo o segundo quadrinho. E claro que está debaixo está no, a gente está lá embaixo, né? Como se tivesse no fim do mundo. Aí, Marcos, continua a ler aí, Marcos. Tirinha. A tirinha, Marcos. A tirinha Ok. Onde nós estamos? Aqui, olha. Mas então, a gente está de cabeça para baixo. Puxa vida. Acho que de hoje em diante, vou me sentir muito mais apegado a esse chão. A gente vive de cabeça para baixo. De onde você foi tirar essa bobagem? É só olhar o globo terrestre. Os do hemisfério norte vivem de cabeça para cima, nós de cabeça para baixo. Que absurdo. É nada. Você não vê que os países desenvolvidos são justamente os que vivem de cabeça para cima? E o que isso prova?
e ficando de cabeça para baixo, as ideias da gente caem. Viu? Sim, cada Então, coisa. aí ela como uma pessoa crítica, né? Ela vai ver aí essa questão essa questão essa questão do mundo de cabeça para baixo, né? Então aí, ó, depois de ler os quadrinhos de Quino, levanta as seguintes considerações. O que faz a personagem Mafalda concluir que está de cabeça para baixo? O que é que faz o que é que faz ela pensar que está de cabeça para baixo na letra A? Que E o aí, lugar da Gabriel? vida fica embaixo da terra, é assim? É depois o quê? Que ela não sabia que a cabeça era ela estava de cabeça para baixo, certo? É o globo, né? O globo, muito bem, certo? Muito bem. O globo, quando o pai apresenta para ela o mundo, o globo. Muito bem, Jonathan. Viu? Aí, a partir do quarto quadrinho, há uma inversão das imagens, o que não impede a leitura dos balões de fala. O que na reação de Mafalda levou o autor dos quadrinhos a usar esse recurso de construção de imagens? Porque ela está lá, os quadrinhos estão de cabeça para baixo. Analisar que é o que ela tá pensando lá. Que ela tá vendo. Ela está pensando que está de cabeça para baixo. Muito bem. É Porque verdade. ela tá na parte inferior do globo, né? Aí, na letra C, pergunta. No quarto quadrinho, Mafalda usa a expressão apegada a este chão. A palavra apegada pode ser definida de duas formas. Apegada, que tem ligação afetiva, estima afetuosa, e apegada é que se gruda, se agarra. Qual dessas duas ideias, qual desses dois conceitos foram usados por Mafalda? Acho que o segundo conceito. O segundo, que se gruda, que se agarra. Muito bem. Mapas são uma forma de representação, certo? Mapas são uma forma de representação da realidade, além de um suporte de informações sobre os elementos naturais e humanos do espaço, área ocupada, posição, distribuição, etc. A interpretação de um mapa depende do conhecimento dos códigos utilizados pela linguagem cartográfica e dos elementos que participam dos processos de sua elaboração. A escala dos processos de sua elaboração, a escala, o sistema de projeção, as convenções e etc. Aí, na página 228, é a continuação da questão. Aí diz, a localização no espaço geográfico, por exemplo, aquele globo, ele é uma representação do que nós temos, certo? Ele é uma representação do que nós temos. E a localização do espaço geográfico é estabelecido por um sistema de coordenadas, formando linhas imaginárias, chamados meridianos e paralelos. Se você olhar o globo, vai estar lá dividido, né? Meridianos e paralelos. Você só dar uma olhada lá e você vai ver. Está acima ou abaixo do que se considera o centro do globo, ou seja, está ou não de cabeça para baixo, depende de uma convenção, de um acordo. Os países considerados economicamente desenvolvidos estão situados no hemisfério norte. Os demais são os que estão de cabeça para baixo. Que argumento é usado na tira de Mafalda para comprovar a justificativa apresentada por ela? E aí, o que é que Mafalda diz lá no parágrafo? Cabeça dela, e os que estão de cabeça para baixo é os que estão, né, menos desenvolvidos. Isso mesmo, as ideias estão de cabeça para baixo. Muito bem.
Aí, meridiano é uma linha traçada que liga o polo geográfico norte ao polo geográfico sul. O paralelo é uma circunferência paralela à linha do Equador. Aí a letra F, a letra E, que diga, a letra E. A letra E. O cartunista dessa história é o argentino Quino, que nasceu em 1932 e faleceu ontem, em 2020. Considere que... Oi. Oi? Cheguei já. Tá bom. Aí, ó, considere que tanto a Argentina como o Brasil se localizam no hemisfério sul. Pode-se considerar que há uma ironia na tira em relação a esses países? Sim ou não? Sim, porque eles estão com as ideias para baixo, né? As ideias deles caíram, certo? As ideias deles caíram, ok? Aí nós temos aí essa história. Que as ideias dele estão para baixo, né? Estão sem valor. Aí a letra F, ele fala sobre no caso, com os colegas, né? E responder com os colegas. Aí nós vamos ver agora a intertextualidade. A intertextualidade, ela é uma relação entre os textos. É quando um texto cita outro texto. É quando um assunto ele é tocado em outro assunto. Um assunto é tocado em outro texto. O mesmo assunto, né? A gente vê, por exemplo, um texto que fala sobre a libertação do Brasil, de Portugal. Aí a gente vai ver que, se um outro texto falar a coisa parecida, uma crônica, um poema, falar sobre isso, aí nós temos que lembrar que há uma intertextualidade, certo? Há uma intertextualidade. E aí nós temos aqui. Lê aí para mim, Marcos, na página 228, intertextualidade. E Lê aí na página 228, intertextualidade. certo, tá aqui, tá aqui. Ao construir um texto, muitas vezes o autor vale-se em sua elaboração de outros que já conhece, de outras línguas ou não. O escritor estabelece uma espécie de diálogo com outras obras literárias. Marcos, Procedimento... o som está muito ruim. Marcos, o som está muito ruim. Deixa eu mudar aqui. Melhorou? Agora está melhor. Tá ok. Deixa eu coisar aqui. Ao construir um texto, muitas vezes o autor vale-se em sua elaboração de outros que já conhece, de outras linguagens ou não. O escritor estabelece uma espécie de diálogo com outras obras literárias, procedimento a que se dá o nome de intertextualidade. Intertextualidade. Isso. Na crônica lida nesta unidade, o autor faz remissão a outros textos, a uma música de Chico Buarque, a textos de Guimarães Rosa, a um romance de Ana Miranda, a obra de Mário de Andrade, a obra de Levis, Marconidão. É isso mesmo. Lewis Carroll. Levis, certo, etc. Esse diálogo entre textos ocorre também em outras obras com outras linguagens, como você verá a seguir. Intertextualidade na pintura. Você observou como o cronista Roberto Pompeu Pompeu de Toledo se apropriou de palavras de obras literárias, da letra de uma canção, da citação de críticos e de autores de dicionários para compor o caráter crítico da sua crônica jornalística. Compare e observe as semelhanças
E as diferenças entre as pinturas é o seguinte: criadas por autores distintos, com intenções diferentes e em momentos distantes. Aí nós temos Tá duas aqui. temas aqui, ó. A intertextualidade, vou mostrar para vocês, para quem não tem um livro, né? Olha aqui, ó, duas telas com o mesmo assunto. Ele pegou a tela original e fez, a Professor, meu celular relação descarregou. Eu vou ter que ir da minha tia, viu? entre as duas telas. Tá certo, Gabriel? Aí aqui tem outra, aqui, ó, intertextualidade, ó, ele pegou a mesma tela e fez aqui, ó, certo? Aí tem aqui, ó, a Mônica, né? Aqui, deixa eu ver para cá. Tá, ó, a Mônica, certo? E aqui as moças já embaixo, ó, a mesma tela. A tela original e a intertextualidade. Na página 229, João Vitor, lê aí para mim, tu tem o livro? João Vitor? João Vitor? João Vitor? João Vitor? João Vitor? Ô, Marcos, João Vitor? João Vitor? João Vitor? Marcos, deixa eu ler, Marcos. Aí, continua, Marcos. João Vitor demorou demais. Oi? Vai, Marcos. João Vitor demorou demais. Tá certo, tá certo. Deixa eu ler aqui. 229, simbora. Nas obras Chico Violeiro e Menina Júlia Limoeiro. Cara, não dá pra ver nada. Pera aí, Marcos, deixa eu ligar aqui um flashzinho aqui, porque tá escuro aqui as coisas. Menino, tu tá Bora, com lista. bora. Violeiro e Menina Júlia Limoeiro dançando. Maurício de Souza faz uma releitura das obras de renomados pintores. Isso significa que ele se apropria do tempo e insere personagens famosos de suas histórias em quadrinhos em situações semelhantes. Ao escolher os nomes dessas obras, Maurício de Souza optou por identificá-los com os títulos das obras originais, de maneira que o leitor pudesse perceber a brincadeira. Assim, a obra que homenageia o violeiro é denominada Chico Violeiro, e o título da obra de Paulo Gauguin, sei lá, tem um local de origem das Meninas dançando, alterado. Se no original elas são da Bretanha, no caso elas são bretãs, na releitura de Maurício de Souza, elas são do Limoeiro, bairro onde nasceu e mora a maioria dos personagens da Turma da Mônica. Poxa, que doideira. No livro, peraí, no livro em que foram publicadas essas criações de Maurício de Souza, as obras são acompanhadas, página a página, pelas pinturas originais e por informação a respeito dos grandes pintores homenageados. Conversem sobre os elementos da linguagem visual mantidos nas pinturas que, certamente, ampliam as possibilidades dessas relações intertextuais entre as obras. A intertextualidade e repertório cultural. Na crônica lida, o cronista faz uso da intertextualidade explícita com nomes e citações de diferentes fontes que contribuíram para a defesa de seu ponto de vista. A saber, as palavras com prefixo des põem o mundo de cabeça para baixo, entre aspas, né, claro. As relações estabelecidas pelo autor da cronista mostram que ele tem grande repertório cultural, o que evidentemente tornou seu texto mais rico. Você conhece as personalidades que ele mencionou? A seguir, leia um pouco sobre elas. Vamos para outra página e ler Pronto. mais. Ah, não tem mais não. Tem aí Quer que na lembra? página seguinte, é a página 230. Aí na página 230, nós temos vários autores. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Professor, Oi. aquela vez que o senhor me chamou, eu só não respondi porque meu celular estava descarregando, eu corri para pegar o carregador e não deu tempo de responder. Tá certo, João, tá certo.
Aí, olha, tudo que o homem citou aqui, ó, dentro do texto, aí foi feito um quadro comparativo, ó. Aqui ele falou sobre Chico Buarque, aí é o primeiro aqui, ó. Esse outro é Manuel de Barros, que é esse aqui, esse velhinho. O outro é Lewis Carroll, certo? Que é o de foto preta. A outra é Ana Miranda, que é essa senhora aqui, certo? Deixa eu ver aqui, essa aqui. E a outra esse é Mário de Andrade, né? Ele participou da Semana de Arte Moderna, certo? Aí nós temos esses elementos. E o outro é Guimarães Rosa, que está lá na página seguinte. Aqui, ó, Guimarães Rosa, certo? Guimarães Rosa. Aqui, ó. Aí nós temos. Então, como ele citou esses escritores, pintores, músicos, tal, quem lê muito, quem está bem atualizado, termina, é, termina vendo a termina vendo essa relação de intertextualidade quando a pessoa diz, falou em Chico Buarque, aí lembra do cantor, do compositor, certo? Do dramaturgo, escritor brasileiro, tal. Aí a pessoa já tem essa referência, certo? Então, quem não lê muito, aí quem é esse? Chico Buarque. Quem é Mário de Andrade? Quem nunca leu sobre literatura, né? Quem é Guimarães Rosa? Quem é Ana Miranda? Aí fica falando porque nunca leu, né? Aí não sabe o contexto que ela leu, tá certo? Então, aí eu vou pedir. Marcos quer ler ainda, Marcos? Com certeza, mano. Oi? Com certeza. Então, lê aí esse quadro todinho da página 230. Quando cansar, passa para João Vitor. 230, todinha? 230. Todos os autores, né? É, Ok. Personalidade, quem é e referência, né? Vou falar de Chico Buarque. Músico, dramaturgo e escritor brasileiro. Chico Buarque nasceu no Rio de Janeiro em 1944, faz muito tempo. Esse grande compositor brasileiro já faz parcerias musicais com Caetano Veloso, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, entre outros. Tom, Tom Autor de peças Jobim. teatrais e seus Tom romances foram Jobim. premiados. Tom Jobim. É Tom Jobim a pronúncia. Como é? Tom Jobim. Tom Jobim é? É, Certo. A música Apesar de Você foi composta em 1970. Faz parte do disco Chico Patrícia, Buarque, 4 lançado pela minutos, viu? Philips em 70. Agora eu vou falar Continua. sobre Manuel de Barros. Manuel de Barros, certo? Vamos embora. Manuel de Barros. Poeta brasileiro nascido em Cuiabá, Mato Grosso. É Mato Grosso? É Mato Grosso ou é Mato Grosso? MT? É o quê? MT? É, Mato Grosso. Isso. Manuel de Barros viveu de 1916 a 2014. Conquistou prêmios literários, escreveu sobre coisas simples da terra, da natureza, do campo, do Pantanal, mas que possibilitam a identificação mesmo com quem vive em uma realidade completamente diferente daquela sobre a qual ele criou sua poesia. Aí as referências, né? Capa do livro Poesia Completa, de Manuel de Barros, publicado pela editora Leia Brasileira em 2013. Falar agora sobre Levis como é, meu querido? Vai, chama Léo Carroll. Certo. Eu não sei não, Ave Maria. Escritor, matemático, professor e conferencista. Esse cara aí viveu na Inglaterra de 1832 a 1898 e é o autor do livro Alice no País das Maravilhas, que o consagrou. Ao criar seus personagens, baseou-se em pessoas da sociedade
e da aristocracia inglesa. Aí as referências. Capa do livro Alice do País das Maravilhas, desse cara aí, publicado pela editora Ática em 2000, com tradução de Ana Maria Machado. Ok. Aí agora eu vou falar sobre Ana Miranda. Eu já ouvi falar dessa mulher já. Aham. Romancista Ana Miranda nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1951. Entre suas obras, destaca-se o romance Boca do Inferno. Nossa Senhora. Que reconta com poesia da vida do poeta baiano Gregório de Matos e retrata a sociedade brasileira em que ele viveu, no século XVII. Capa do livro Desmundo, de Ana Miranda, publicado pela editora Companhia das Letras de 2003. No caso, é referência que eu acabei de citar. Falar sobre Mário de Andrade. Escritor brasileiro, o paulista Mário de Andrade, que nasceu de 1893 e morreu em 1945, faz muito tempo, foi um dos responsáveis pela formação, na década de 1920, do movimento literário conhecido como modernismo. Foi também pesquisador da cultura e do folclore nacional, o que levou a escrever a obra Macunaíma. Não, Macunaíma. O herói sem um herói sem nenhum caráter. Capa do livro Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade, publicado pela editora Publifolha em 2001. Agora, para terminar, eu vou falar sobre Guimarães Rosa. Por que, Marcolino? Guimarães Rosa. Certo. Aí quem ele foi? Vamos lá. Escritor, médico e diplomata. Guimarães Rosa, que nasceu em 1980, 1908 e 1967, revolucionou a prosa brasileira no século XX, ao trabalhar com expressões populares, colhidas em suas viagens, sobretudo pelo interior de Minas Gerais e pelo sertão. Uma de suas obras mais famosas e citadas pelo cronista é o romance Grande Sertão, Veredas. Aí as referências. Capa do livro Grande Sertão, Veredas, Guimarães Rosa, publicado pela editora Nova Fronteira em 2006. Pronto, Marcolino, terminei, menino. Ok. Então é isso, pessoal. Aguarde a próxima aula de Sociologia. Vão beber água, certo? Eita, eu que preciso mesmo, Vão no Maria. banheiro. Daqui a 5 minutos eu mando o link e vocês entram, viu? Tá bom. Não atrasem. Dá uns Não 10 minutos atrasem. aí, tá doido? Não, 10 minutos não. 10 minutos é muito. É 5, só 5. 5, tá bom, tá bom. Tchau. Pode Tchau, sair. galerinha, bom dia. Tchau, turma. Até a próxima aula. 5 minutos eu mando o link.